Saudações! Mais uma aula sobre saídas de emergência e hoje falaremos sobre escadas em geral, sobre os requisitos gerais para as escadas. Os objetivos, portanto, serão conhecer os componentes e os requisitos gerais para as escadas, dimensionar os degraus de uma escada conforme fórmula de Blondel e perceber a relevância das escadas nas saídas de emergência. Então, vamos lá. O que é escada? A escada é um meio de circulação vertical entre níveis diferentes de uma edificação, possibilitando a comunicação entre os diferentes níveis, entre os diferentes pavimentos. É um elemento arquitetônico que é constituído por uma sucessão de degraus, claro, com o objetivo de proporcionar a comunicação, proporcionar o trânsito entre os diferentes pavimentos. Então, em edificações que possuem vários pavimentos, as escadas são obrigatórias para possibilitar a circulação de pessoas. Daí, nós percebemos que não é possível uma edificação com apenas com rampas, dado que as escadas são obrigatórias. As escadas atingem seus objetivos através de uma sucessão de degraus. É essa sucessão de degraus que permite a comunicação entre os pavimentos. Essa sucessão de degraus que permite o trânsito das pessoas de um pavimento ao outro, de um nível ao outro. O degrau é o conjunto de dois elementos, um elemento horizontal e um elemento vertical. O elemento horizontal chamado piso e o elemento vertical chamado espelho. Os pisos, portanto, são os planos horizontais que constituem a escada e os espelhos são os planos verticais que unem os pisos de diferentes degraus. A escada possui vários componentes diferentes, conforme podemos observar nesta foto. O degrau, constituído pelo espelho piso, corrimão, balaústre, lances diferentes, patamar, comprimento, altura, pavimento superior, largura da escada. Veremos no decorrer desta aula os elementos que nos interessam para fins de segurança contra incêndio. No que se refere à saída de emergência, trazemos à tona a ideia de escada de emergência ou escada de segurança. De acordo com a NBR 977, escada de emergência é a escada integrante de uma rota de saída, podendo ser uma escada enclausurada à prova de fumaça, ou mesmo uma escada não enclausurada. Então, todos esses tipos de escadas seriam escadas de emergência, ou uma denominação mais atual, escadas de segurança. Então vejam, a IT 11 do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia dispõe que em qualquer edificação os pavimentos sem saída para o espaço livre exterior devem possuir escadas que conduzem até o pavimento de descarga, até o pavimento que possui saída para o espaço externo à edificação. Conforme o nível de proteção, a legislação estadual prevê tipos diferentes de escada, conforme nós já vimos. Escada não enclausurada, que é a escada comum ou escada aberta, escada enclausurada protegida e escada enclausurada à prova de fumaça. Dessa forma, os tipos das escadas exigidos nos diversos tipos de ocupação e em razão da altura
constam no anexo C da IT11, que é que os senhores podem. A quantidade de saídas de emergência e de escadas deve obedecer, a sua largura total deve obedecer às unidades de passagem exigidas para a lotação prevista. E a largura total ela é dimensionada conforme a fórmula já vista anteriormente. N é igual a PC, na qual N é o número de unidades de passagem, P é a população e C é a capacidade da unidade de passagem. A observação é que, em regra, a capacidade da unidade de passagem para as escadas é menor do que a capacidade da unidade de passagem para as portas, para os acessos. Então, é preciso ter essa observação em mente na hora de fazer o cálculo, dimensionamento das saídas. Dimensionamento das saídas, em geral, vai ser 1 e o dimensionamento das escadas será outro, pois a capacidade da unidade de passagem das escadas é menor. Dessa forma, esse requisito de largura total pode ser atendido em uma escada ou em mais de uma escada, a depender da largura total exigida. Ocorre que as saídas nos pavimentos ainda precisam atender o requisito da distância máxima a ser percorrida. Como visto, a distância máxima a ser percorrida é a distância máxima até alcançar uma saída ou área segura que leve a uma saída, ou uma área de relativa segurança dentro da edificação, a qual proteja os ocupantes da edificação dos efeitos do fogo e da fumaça. Então, em edificações com grandes áreas de pavimento, pode ser que seja necessário alocar saídas de emergência e escadas em lados distintos da edificação para atender este requisito. Ademais, independente dos critérios anteriores, nas edificações com mais de 36 metros de altura, exige-se duas escadas. Então, tem mais de 36 metros de altura, no mínimo duas escadas. Mesmo que uma escada apenas atenda a largura total e a distância máxima a ser percorrida. Mas nesse caso, se tem mais de 36 metros de altura, duas escadas. Exceto A2. Por quê? Porque no caso específico de A2, só serão obrigatórias as duas escadas caso a edificação seja superior a 80 metros. Ressalte-se que, havendo a necessidade de acrescer mais escadas, estas devem ser do mesmo tipo de escada que consta na tabela. Então, se a tabela pede escada protegida, e já tem uma escada protegida, mas para atender a largura total é necessário fazer outra, essa outra também tem que ser protegida. Entretanto, a própria IT flexibiliza e diz que quando houver a necessidade de duas ou mais escadas de segurança na edificação, uma delas pode ser do tipo aberta e externa. Aberta e externa. Outra obrigatoriedade que a IT11 traz é a obrigatoriedade de segmentação dos lanços da escada no piso da descarga. Antes, porém, resumidamente, o que é caixa de escada? A caixa de escada é o elemento de composição arquitetônica vertical destinado a abrigar a escada. E a escada necessita atender todos os pavimentos acima e abaixo do nível da descarga, como já vimos. Então, o espaço arquitetônico ocupado pela escada é chamado caixa de escada. Dentro de uma caixa de escada, os lanços sucessivos devem ser interrompidos no piso de descarga. É isso que quer dizer
a obrigatoriedade da segmentação dos lanços da escada no piso da descarga. Quer dizer que, dentro da caixa de escada, os lanços sucessivos devem ser interrompidos, conforme vê-se na figura, no piso da descarga, ou seja, no piso da saída externa para a via pública ou área externa em comunicação com a via pública. Ou seja, no piso de descarga, os lanços ascendentes e os lanços descendentes não podem ter comunicação direta. Sendo assim, deve haver uma barreira física intransponível, geralmente em uma parede de alvenaria, entre os lanços ascendentes e os lanços descendentes, considerando-se o piso de descarga. Vejam, em razão do efeito do pânico das pessoas saindo da edificação em uma eventual situação de emergência e em razão da velocidade das pessoas durante a descida, poderia ocorrer o caso em que pessoas não vissem a sinalização de pavimento quando atingissem o nível da descarga e poderia ser também que não existisse a sinalização do pavimento, a sinalização do pavimento de descarga. Sendo assim, se houvesse a comunicação entre os lanços ascendentes e descendentes ao piso de descarga, durante a desocupação da edificação, os indivíduos, as pessoas poderiam descer até o último pavimento, ou seja, elas começariam a descer, considerando que ela está num pavimento ascendente, ela desceria, mas poderia não perceber o momento que ela chega no pavimento de descarga e continuar descendo. Desceria até o último pavimento abaixo do pavimento do piso de descarga. Então, se a pessoa descesse até o último pavimento, mesmo no subsolo, abaixo do piso da descarga, ela teria que voltar para o pavimento de descarga para a saída externa. Então, isso aumentaria bastante o tempo de saída da edificação, e o que as normas buscam é diminuir esse tempo de saída da edificação, dado que as pessoas teriam que voltar para o piso de descarga para sair da edificação. Então, teria um maior risco e um maior tempo para a saída da edificação. Além disso, essa segmentação visa impedir que fumaça oriunda do subsolo, oriunda dos pisos abaixo da descarga, preencham toda a caixa de fumaça, preencham todos os pavimentos da edificação. Sendo assim, a fumaça oriunda dos pavimentos abaixo do pavimento de descarga ficaria só nestes pavimentos, não preencheria toda a caixa de escada. Então, como há a obrigatoriedade desta segmentação entre os pavimentos acima da descarga e os pavimentos abaixo da descarga, a população do prédio, quando estiver evacuando, obrigatoriamente deverá sair da caixa de escada no piso de descarga. Momento este em que as pessoas saberão que estão no piso de descarga e poderão retirar-se da edificação. As pessoas, quando a pessoa está dentro da caixa de escada, em razão da composição arquitetônica semelhante em todos os pavimentos, a pessoa só perceberá que está no piso de descarga caso ela veja a sinalização. Entretanto, como essa segmentação é obrigatória, a pessoa terá que sair obrigatoriamente da caixa de escada no piso de descarga. Nesse momento, ela saberá que está no piso da descarga, mesmo sem querer, ela saberá que está no piso da descarga e poderá realizar a saída. Dessa forma, a saída será feita em um menor tempo e com maiores níveis de segurança. Como a observação final, a gente tem que lembrar que para as escadas
abertas, as escadas comuns, as escadas não enclausuradas, a segmentação não é obrigatória. Entretanto, deve haver iluminação e sinalização de balizamento que indique claramente a rota de fuga e o piso de descarga. Todas as escadas precisam ser dotadas de corrimãos em ambos os lados e contínuos, e precisam também de guardas ou guarda-corpos em seus lados abertos. Como já vimos, a largura das escadas deve ser dimensionada conforme o pavimento de maior população. Então, é o pavimento de maior população que determinará a largura das escadas e determinará a largura das escadas também dos outros pavimentos no sentido de saída, no sentido de descarga. Sendo assim, como a população de todos os pavimentos utilizará uma mesma escada, claro que essa escada tem que estar dimensionada para o maior risco de evacuação possível. E o maior risco de evacuação é quando há uma maior população. Por isso que a escada deve ser dimensionada em função do pavimento de maior população. E esse dimensionamento vai determinar a largura dos lanços correspondentes no sentido de saída, no sentido ascendente para a saída. A largura das escadas deve ser medida dos pontos mais estreitos, claro, e para quem está acompanhando as aulas, já sabe que admite-se certos obstáculos na largura das saídas, na largura das escadas, em ambos os lados, desde que esses obstáculos não sejam muito grandes, não atrapalhem, não diminuam a largura útil. Sendo assim, esses obstáculos podem se projetar até 10 centímetros para dentro da largura da saída, para dentro da largura da escada, sem obrigatoriedade de aumento da largura total. Isso porque, como já falamos, entende-se que as pessoas não andam pelas escadas, não andam pelos corredores rente à parede. As pessoas tendem a andar de forma centralizada nos corredores, nas escadas. Como elas não andam rente às paredes, é possível que esse corrimão projete-se até 10 centímetros de cada lado para dentro da rota de saída, sem obrigatoriedade de aumento da largura total da escada ou qualquer outro componente da saída. Finalizando a primeira parte sobre as disposições gerais da escada, lembrem-se, vidas são salvas na fase do projeto. Muito obrigado, vidas alheias e queiras salvar.